Você que está em casa, bom dia. Muito bom ter você mais uma vez nos nossos 10 dias de oração. E hoje chegamos ao dia 9, graças a Deus. E olha o título de hoje, Vencendo Dia a Dia. Há quase 10 dias, amanhã nós faremos 10 dias com esse movimento fantástico. E eu quero agradecer sua presença todos os dias aqui conosco, buscando a Deus em oração, crendo em suas promessas, aguardando a direção do Espírito e tendo uma vida como reavivamento, como estilo de vida, não como um evento isolado de 10 dias, não como uma semana de oração, como um final de semana, não. A vida cristã é reavivamento todo dia. Eu quero convidá-lo mais uma vez a buscarmos a Deus em oração nesse momento em que nós vamos falar sobre a necessidade da dependência diária do Espírito Santo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque somente o Senhor pode nos levar a termos uma experiência mais profunda em Tua Palavra. Somente o Senhor pode nos levar a termos uma experiência mais profunda quando oramos. Somente o Senhor é a fonte de vida, de salvação, de graça e de plenitude do Espírito. E nós não queremos viver, ó Deus, uma vida vazia, nós queremos viver uma vida plena. Nós não queremos viver uma vida sem direção, nós queremos viver uma vida dirigida pelo Espírito. Porque a Tua Palavra diz que aqueles que são do Senhor são dirigidos pelo Espírito. Por isso, Senhor, eu te peço que, mais uma vez, o Senhor fale, o Senhor nos faça entender e o Senhor nos faça viver tudo aquilo que sai da Tua boca. Obrigado por esses milagres que ocorreram com certeza durante esses 10 dias. Obrigado também, Senhor, porque nós, mesmo não tendo a resposta que nós gostaríamos, em Tuas mãos tudo está seguro e nós confiamos em Ti sempre. Nos dê a Tua paz, Senhor amado, e fala através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 4. Evangelho de Lucas, capítulo número 4. Dos 4 evangelhos, Lucas, ele é bem especial, porque ele vai falar muito sobre o Espírito Santo. É tanto que no livro de Atos, a continuidade do livro de Lucas, fala também muito sobre a presença e a direção do Espírito Santo. Mas hoje eu queria fazer uma abordagem um pouco mais específica do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Mas antes, permita que dizer para vocês onde é que estará a maior dificuldade para que o Espírito Santo tome posse e dirija a nossa vida. William Barclay disse o seguinte: é o coração e não a cabeça, o trono do Evangelho. Não é a inteligência que fecha a porta, é o orgulho, é a nossa autossuficiência, é a gente querer sempre dominar tudo. Então isso quer dizer que existe um lugar específico em nossa vida que Deus trabalha. E Ele trabalha intensamente, Ele trabalha diariamente, Ele trabalha constantemente, Ele trabalha incansavelmente. E você pergunta, aonde? No nosso coração. O nosso problema, como ser humano, é no nosso caráter. E Deus, Ele nunca vai trabalhar na periferia da nossa vida para mudar nosso caráter. Deus, para mudar o nosso caráter, Ele não vai trabalhar ao redor de nós apenas. Ele não vai trabalhar na superfície da nossa alma apenas. Deus, Ele vai trabalhar onde as coisas podem de fato acontecer. E é a nossa alma, é o nosso coração. Então isso quer dizer que o seu coração, que o meu coração, é campo de trabalho do Senhor. Você já viu, quando você está dirigindo, andando em uma estrada, e de repente alguém diz o seguinte: olha, você tem que desviar porque nós estamos em obra, desculpe o incômodo, e você faz isso? Deus, Ele coloca uma placa ali no nosso coração,
e Ele não tira. Estamos em obra para que você e eu sejamos homens e mulheres melhores. Ele está trabalhando o tempo todo. Paulo diz em Filipenses, aquele que começou boa obra em vós, há de concluí-la. Então isso quer dizer que Deus trabalhou em você ontem, está trabalhando em você hoje, e não se cansará de trabalhar em sua vida. Por quê, pastor? Porque nós somos canteiro de obras do Senhor. Ele não deixa de trabalhar em nossa vida. E a única coisa que impede Deus trabalhar em nossa vida é a nossa autossuficiência. É querer o tempo todo estar no controle, no comando. É o tempo todo dizendo, Senhor, faço isso aqui, mas o resto é comigo. É claro que existem responsabilidades na vida cristã, é óbvio. Mas existem algumas áreas, ou melhor, todas as áreas, mas especialmente a área do coração, que a gente deve dar a Deus total liberdade para que Ele haja, para que Ele trabalhe. Se é assim, o que nós podemos aprender de Jesus Cristo? Jesus Cristo tinha tudo para fazer da sua vida uma vida de um alcance enorme, sem demonstrar dependência de nada. Mas por que na sua condição Ele fez questão de apresentar para nós que havia uma dependência do Pai e também havia uma dependência do Espírito? Então você vai ver algo aqui bastante interessante. Como o Espírito agiu em Jesus Cristo, e esse mesmo Espírito, o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, deseja fazer o mesmo com você. Lucas capítulo 4 é um dos versos muito importantes que nós vamos ler nessa manhã. Diz assim, versículo número 18. O Espírito do Senhor, são palavras de Jesus, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus tinha consciência de que o Espírito Santo estava nele. E também tinha consciência de que o Espírito Santo tinha uma obra para ele. E tinha também consciência de que as Escrituras do Antigo Testamento se aplicavam a ele. No Evangelho de Lucas nós vamos encontrar algumas coisas interessantes. Por exemplo, logo no início, Lucas 1,35, sobre a concepção de Maria, o filho que viria, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? O Espírito Santo. O poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Perceba uma coisa. Esse milagre que a gente não consegue explicar, não dá para se explicar isso. Não dá para se explicar o nascimento de Cristo, a encarnação de Cristo, a ressurreição de Cristo, não dá para se explicar isso. Mas é interessante que no Evangelho de Lucas se inicia quando se fala de Cristo, dizendo, o Espírito Santo, Maria, vai agir em você. Quando nós avançamos dentro das experiências, dos relatos, dos registros de Lucas, nós vamos perceber que aparece um homem chamado João Batista. E ele então vai pregar. E ele batiza. E de repente aparece uma pessoa em um determinado dia, ele vê que aquela pessoa é diferente, que ela é especial, que ele é o fruto tão aguardado da pregação dele também, de João Batista. Ele olha para Jesus Cristo, ele vê em Jesus Cristo o Cordeiro de Deus, o Messias prometido. E Jesus Cristo entra na água, Jesus pede para João para batizá-lo. Ele diz, eu é que devo ser batizado, é eu que devo participar e ter essa experiência. E Jesus Cristo não diz, não, é para que se cumpra tudo o que está escrito. E quando Jesus Cristo é batizado, o Pai diz, esse é o meu Filho amado em que minha alma se compraz. E depois o Espírito Santo vem sobre Jesus Cristo. Mais uma evidência forte de que o Espírito estava presente na vida de Cristo.
Mas não para por aí. Veja comigo, por favor, em Lucas capítulo 4. E o versículo de número 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus estava então começando sua obra, seu ministério. Os desafios que estavam se levantando ou que seriam levantados diante dele seriam enormes, enormes. E o que é que Cristo faz? Vai para o deserto. Ele vai se preparar, vai refletir, vai meditar, vai orar. E nos momentos de maior consagração, de entrega para os desafios que iriam surgir, Satanás então vai no encalço de Jesus, vai procurar Jesus, vai tentar Jesus. Porque o maior objetivo do inimigo era que Cristo não viesse, ele veio. O maior objetivo do inimigo depois da volta de Cristo é que ele não assumisse sua missão, ele assumiu. O maior objetivo de Satanás, depois que Cristo assumiu sua missão, era que ele não se consagrasse para a sua missão. Ele foi se consagrar. E o que é que Satanás faz? Vai até o deserto. Todas as vezes que você procurar ter uma vida santa, ter uma vida mais íntima, mais consagrada, mais dependente de Deus, o inimigo vai fazer de tudo para que você não tenha essa experiência de forma continuada. Vida santificada não é legalismo. Vida santificada não é formalismo. Vida santificada é um caráter que se assemelha todos os dias com a pessoa de Cristo pela habitação do Espírito Santo. Isso é vida santificada. E essa vida santificada requer intimidade com Deus. Jesus Cristo foi para o deserto e naquele momento que foi para o deserto, o diabo o tempo todo foi tentá-lo. E é interessante que no 40º dia, as piores tentações, as mais duras, e todos nós nessa vida temos um 40º dia. É aquele dia que a gente está cansado, gente. Aquele dia que a gente está muitas vezes esgotado. Aquele dia que a gente está querendo descansar, que a gente às vezes está com fome, que a gente está com sede, que o estresse é enorme, que a ansiedade é tremenda. E Satanás muitas vezes vem com os seus maiores pratos, as suas maiores sugestões para nos pegar. Eu não sei se nessa manhã eu estou falando para alguém que está passando pelo seu 40º dia, em que as tentações de Satanás se multiplicam, são dobradas, porque sabe que você pode estar mais frágil. Mas se lembre de uma coisa: a sua fraqueza pode ser uma das melhores condições para Deus manifestar o seu poder e sua graça. Por maiores e difíceis sejam os passos que você está dando para a intimidade com Deus, por maiores que sejam as tentações, não desista, não desista. Porque se for necessário enviar um anjo para estar com você, o Senhor vai fazer isso. Mas Ele, mais do que um anjo, já enviou o seu Espírito para que você prosseguisse. Olhar para o ministério de Jesus Cristo e olhar que Jesus Cristo sempre foi dirigido pelo Espírito Santo. E se a vida dele foi assim, por que a gente não vai levar a sério a nossa vida? Se Jesus Cristo foi para o deserto da vida, e lá foi guiado e sustentado pelo Espírito, como é que você quer andar no deserto dessa vida sozinho? Sem conhecer a obra, o ministério, a presença e a direção do Espírito Santo. Não faça isso. No Evangelho de João, nós vamos encontrar um homem que era inteligente, capaz, uma mente lúcida, aguda, um intelectual, que tinha habilidades dentro da história, da teologia, do mundo jurídico, de uma capacidade extremamente grande, que conhecia de história, que conhecia da escatologia messiânica, que conhecia da Torá, que tinha uma consistência dentro da compreensão da história de Israel, mais do que qualquer outra pessoa, Nicodemos. E ele vai falar com Jesus Cristo, racionalizando, fazendo perguntas, mas ele sabe que muito mais do que perguntas, dentro do coração de Nicodemos há uma necessidade. Deus quer responder suas perguntas, mas nem sempre vai responder todas, porque mais importante do que as perguntas que Deus responde é aquilo que Ele quer fazer em sua vida. Enquanto Nicodemos estava
procurando respostas que ele nem mesmo entendeu, as respostas que Jesus Cristo deu, Jesus prometeu para ele um novo nascimento. Maior do que suas perguntas são suas necessidades. Maior do que as minhas perguntas são as minhas necessidades. Maior do que os seus questionamentos é aquilo que Cristo quer fazer em seu coração. Deus sabe muito bem que não são as respostas que podem saciar a nossa vida. Tem o seu lugar, mas o que sacia a nossa alma é um coração convertido pela obra do Espírito Santo. É isso que sacia a nossa alma. E Jesus foi muito claro e disse para Nicodemos: Nicodemos, você tem explicações aqui para o vento? Não. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, Nicodemos. Não dá para se explicar. E nós temos que nos submeter ao Espírito. O Espírito faz sua obra. O Espírito é capaz de nos justificar, de levar a Cristo, de nos santificar, de mudar a nossa natureza. Você pode fazer muito por você, mas você não pode se converter a si mesmo. Isso é impossível. Você pode ter muita força de vontade, mas você não pode trabalhar em sua natureza. Você não pode mudar quem você é. Você não pode mudar o seu caráter. Você não tem forças para isso. As suas forças são limitadas quando se entra no campo da conversão. Como é que uma pessoa que tem obsessão, sede por álcool o tempo todo, um dia torna sua garrafa de álcool um inimigo para si mesmo? Isso é um poder que vem do alto, e esse poder e essa presença do Espírito Santo. Como é que alguém que vive uma vida de vícios, de sexo, de pornografia, e depois isso muda, essa natureza muda de forma extraordinária? Quem faz isso? É uma pessoa, e essa pessoa é o Espírito Santo. Como é que uma pessoa que vive descontrolada é explosiva? Qualquer coisa briga, discute em casa, discute com os filhos, discute com a esposa, não se dá bem em nenhum trabalho porque o temperamento dele é incontrolável. Mas quando o Espírito está trabalhando em sua vida, ele é capaz de controlar esse temperamento descontrolável. Pelo poder do Espírito, Deus faz coisas que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Nós não conseguimos. No livro Caminho a Cristo, Ellen G. White diz: a educação tem o seu lugar, a disciplina tem o seu lugar, mas quando se fala de transformação, é obra exclusiva do Espírito. Do Espírito. Pensando nisso, o que é que a gente precisa, pastor? Viver vida de oração. E aqui eu quero explicar duas coisas. O que é vida de oração, pastor? Duas coisas. Primeira, priorize Deus em sua vida. Priorize Deus em sua vida. Não viva uma vida assim: acordou, eu tenho que ir logo para o trabalho, eu tenho que ir logo comer. Seu primeiro pensamento precisa ser e estar em Deus. Sua primeira voz que você precisa ouvir é a voz de Deus em sua palavra. Primeira pessoa que você fala é com Deus. Comece o dia permitindo que as impressões mais profundas da sua vida venham do céu através do Espírito Santo. Comece o seu dia assim, não abra mão. Mas o meu trabalho é longe, eu tenho que pegar carro, eu tenho que pegar ônibus, eu tenho que pegar metrô. Eu tenho um desafio a toda distância. Priorize e se organize. Que as primeiras impressões do seu dia, você dê liberdade para que o Espírito Santo coloque quando você lê Bíblia e quando você ora. Segunda coisa, você não vai ter condição de colocar o dia todo, você não vai ter um lugar reservado para você orar, para você ler Bíblia o dia todo. Você sabe por quê? Porque cristianismo se manifesta no cotidiano. Cristianismo se manifesta nas tarefas diárias da vida. Está dirigindo, está cozinhando, está trabalhando em um supermercado, no posto de gasolina, está trabalhando na faculdade, está entre conversa entre amigos. Viva a sua vida o tempo todo na presença de Deus. Como eu faço isso? É compartilhando o seu cotidiano. O seu cotidiano. O problema nosso, sabe, é que às vezes nós limitamos Deus a 4 paredes. Às vezes nós limitamos Deus a um dia da semana, sábado. Mas Deus é muito maior do que essas 4 paredes.
E Deus é muito maior do que um dia da semana. Isso quer dizer, sabe o quê? Que a gente deve buscar a presença do Senhor e viver na presença dEle em qualquer lugar e todos os dias da semana, inclusive o sábado. Deus quer que sua vida não seja dividida em compartimentos. Isso aqui é espiritual, isso aqui é minha família, isso aqui é meu trabalho, isso aqui é a minha igreja, isso aqui são os meus relacionamentos. Essa mentalidade de vida dividida em compartimentos não é bíblica. Você já viu uma pessoa falando o seguinte: eu gostaria tanto que vocês orassem por minha vida espiritual. Onde é que está isso na Bíblia? Vida não é separada de nada. Vida é vida. Vida é vida. Isso quer dizer que tudo o que eu sou pertence a Deus. Tudo o que eu faço pertence a Deus. Deus não está dividindo sua vida espiritual. Vida é vida e nada em sua vida está separado. Jesus não queria dizer, olha minha vida espiritual. Vida é vida. Então isso quer dizer que a sua vida espiritual está relacionada ao seu casamento, está relacionada ao seu trabalho, está relacionada à maneira que você cuida do seu corpo, está ligada a tudo. E Jesus Cristo quer o centro da sua vida. E Ele pede que você viva uma vida de oração e de leitura da Bíblia. Um dos livros mais interessantes que eu vi, e é muito conhecido, esse aqui, Ouse Pedir Mais. A audácia da oração humilde, parece ser contraditório. Peça mais, fale mais com Deus. Deus promete demais, a gente pede muito pouco. E às vezes quando a gente pede com um coração muito egoísta, pensando em algumas particularidades da nossa vida. Peça aquilo que Deus pediu que você pedisse. Olha só a minha redundância. Peça a Deus aquilo que Ele pediu que você pedisse. Aí você diz, mas o que é que Deus pediu que eu pedisse, pastor? O que é que Deus quer que eu priorize em minha vida? Lucas 11, vamos de novo para Lucas. Lucas 11. E você vai ver isso. Lucas capítulo 11 vai dizer o seguinte: você pode pedir pela família, pelo casamento, pela saúde, pelo emprego, pelo trabalho, pelos seus relacionamentos. Você pode pedir qualquer coisa a Deus. Mas tem uma coisa que você deve pedir, acima de todas. E olha o que diz. Lucas 11 diz assim: por isso vos digo, verso 9, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, a quem bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Cristo está dizendo, peça, 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 não pare de pedir. O problema nosso é que às vezes a gente pede a coisa errada. A gente insiste às vezes em uma coisa que Deus está dizendo, não é bem isso que eu quero dar para você. O pedido mais importante da vida cristã, que dá sentido aos outros pedidos, é o que Jesus Cristo fala no final desse verso aqui, no versículo número 13. Ele diz, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Jesus disse, olha, peça, 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 mas no versículo número 9 não diz o quê? No versículo número 10 não diz o quê? No versículo 11 não diz o quê? No versículo 12 não diz o quê? Mas depois, no final de tudo, ele diz, eu quero que vocês peçam isso, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o pedido mais importante entre todos os pedidos que você pede a Deus, o mais importante. Vamos pedir isso hoje a Ele? Senhor, hoje, sexta-feira, eu quero que o Espírito Santo habite em mim, hoje. Hoje é o meu pedido. Não vá para Deus com um monte de pedidos e deixe o Espírito Santo no final da linha. Vá a Deus pedindo o Espírito e depois você pede a Deus as outras coisas. Você está comigo? Você está comigo? Todo dia. Eu vou fazer um monte de pedido a Deus, mas o primeiro é pela presença do Espírito. Mas existe um concorrente hoje. Augusto Cury, ele disse que nós vivemos hoje com síndrome do pensamento acelerado. Você sabe o que é isso? As pessoas estão com dificuldades para se concentrar. Você sabe por quê? Porque a gente vive hoje no excesso de telas. A pessoa acorda, tela. Vai dormir, tela. Entra no metrô, tela. E nós estamos muitas vezes reféns das nossas telas. E a gente não consegue se concentrar. Às vezes um pensamento na Bíblia, gente,
se alimentar da palavra não é só uma leitura, é uma reflexão. Deus quer que você leia a Bíblia e pense. A gente tem que exercitar a capacidade de pensar. A gente tem que ler Bíblia e exercitar a capacidade de analisar. Por que essa palavra está aqui? Por que esse texto foi colocado? Muitas coisas em sua vida podem ter assim uma alta velocidade, mas a vida cristã não pode ter uma alta velocidade. Você pode estar ali trabalhando a 100 por hora, você pode comer a 100 por hora, você pode beber rápido, você pode viver uma vida acelerada, mas isso não cabe na realidade da vida cristã, porque a vida cristã exige que você pare, que você pense, que você reflita e veja uma coisa: as principais coisas da vida exigem que você pare, que você deguste. Essa semana eu estava falando com o pastor Claudinei, ele falou algo interessante, sabe? Vou contar aqui a sua experiência, viu, Claudinei? E ele disse que estava com um amigo e foram comer jabuticaba. Comer jabuticaba. E então ele, um amigo e outra pessoa. E eles foram até o pé de jabuticaba. Então você sabe que a jabuticaba dá fruto na árvore toda, né? Só não dá nas folhas, né? Então ele e o amigo, os dois correram e tome jabuticaba para dentro. Muita jabuticaba. O tempo todo, mais jabuticaba, porque o mundo vai acabar amanhã, as pragas do apocalipse vai cair hoje à noite, então tome jabuticaba. E tinha alguém do lado, pegando a jabuticaba, botando na boca, sentindo o sabor, e ele ficou preocupado: mas tanta jabuticaba aqui, por que você não está comendo? Por que você não come? Porque tem muita jabuticaba. Ele disse: vocês estão comendo, eu estou degustando. Palavra de Deus, amigos, você tem que degustar. Você tem que parar. Você tem que sair da superfície. Você tem que ler texto. Tem que se aprofundar. Semana passada, 15h, eu estava com o grupo que do estudo bíblico e nós fizemos um exercício de 30 minutos em um texto bíblico. A pessoa que estava comigo disse: pastor, que coisa, eu nunca vi esse texto dessa maneira. Eu disse: você sabe por quê? Porque a gente às vezes faz da vida cristã aquilo que a gente faz com o alimento, fast food, e não funciona. Você tem que parar. Você tem que parar. E o mundo não quer que você pare. Nós estamos sendo educados, consciente ou inconsciente, a sabe o quê? Não pare, tudo tem que ser rápido. Você está na fila, você já reclama que você está demorando. Você está no carro, buzina, porque tudo tem que ser rápido. A gente não está tolerando mais, sabe o quê? Atrasos. A gente não tolera mais atrasos. Você sabe por quê? Porque nós somos educados. Aí a gente pega esse pacotão todo e joga dentro da vida cristã. Não funciona. Aí você quer que tudo seja rápido. Não funciona. Tem muitos cristãos que estão reclamando da sua condição espiritual e o problema não está com Deus, o problema está sendo na maneira que a gente está levando a nossa vida espiritual. E não funciona. Ou você para e se aprofunda, ou você continua correndo e vai ter uma vida cristã superficial. Em nome de Jesus, aprenda a parar. Aprenda a parar. Recentemente teve um jogador de basquete, um dos mais conhecidos dos Estados Unidos. E fizeram a seguinte experiência. Ele saiu, se eu não me engano, em Nova York, com várias pizzas em suas mãos. E ele estava vestido como atleta. E as pessoas estavam passando, extremamente famoso. E ele estava oferecendo pizza para as pessoas. E as pessoas andando na rua com seus celulares aqui. E ele oferecendo pizza para as pessoas. E as pessoas aqui. Alguns até bateram nele sem percebê-lo. Às vezes a gente está vivendo assim, gente. Jesus oferecendo tantas coisas boas e a gente está tão preso no nosso mundo. Mas em nome de Jesus Cristo, isso vai mudar hoje. Porque você tem a capacidade de tomar decisões. Você tem a capacidade de fazer escolhas. E você precisa escolher ter mais tempo com Deus. O mundo hoje é um mundo acelerado. A história do mundo, para quem tem pressa. A história do universo, para quem tem pressa. Olha só, o universo para quem tem pressa. A história da ciência para quem tem pressa. Hoje nós vivemos em uma sociedade que, aqui a geração Z, pessoas com idades entre 16 e 24 anos, gastaram mais tempo em redes sociais em 2018. 175 minutos
por dia, essa faixa etária. 257 minutos a média diária na Argentina, líder global nessa faixa etária. É muito tempo. E muitas vezes isso nos torna pessoas viciantes. E nós precisamos pensar. Pensar o quê? Pensar que nós estamos em uma guerra e que nós precisamos priorizar a nossa vida com Deus. John Piper disse algo interessante. Você não saberá para que serve a oração até entender que a vida é uma guerra, que é difícil, que as batalhas estão aí e que eu preciso refletir sobre minha condição espiritual à luz da presença do Espírito Santo. Eu quero concluir dizendo que Jesus Cristo foi ressuscitado por Ele mesmo, que a gente não explica isso, destrui esse corpo e Ele vai se levantar no terceiro dia. Romanos diz que o Pai fez isso, Romanos diz que o Espírito Santo fez isso. E quando o texto de Romanos aparece, diz, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também com Ele nossos corpos mortais. Isso quer dizer que se nós temos a necessidade e reconhecemos o reavivamento como prioridade, o Espírito Santo é capaz de operar esse reavivamento em nossa vida. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, durante toda a sua vida, foi um grande conflito, intenso, mas Ele nunca deixou de orar. E qual é o recado que nós devemos levar hoje para a nossa vida? Hoje, a gente termina os 10 dias aqui. Amanhã você vai concluir na sua igreja. Mas Deus não quer que isso termine em sua vida. Ele quer que continue. O maior desafio da vida cristã não é começar. O maior desafio da vida cristã é continuar e não parar mais. E por isso, vem esse pensamento aqui que me chama a atenção. Como é que eu posso continuar, pastor? Eu não quero parar mais. Eu quero que os meus 10 dias se transformem em 20 dias, se transformem em um mês, se transformem em um ano, porque esse ano será um dos anos mais abençoados da minha vida, pastor. Você sabe por quê? Porque eu estou priorizando mais Deus no reino do meu coração. Eu quero que Ele seja primeiro. Aquilo que Jesus Cristo fez, eu também farei. Manhã após manhã, Ele comunicava-se com o seu Pai do céu, recebendo dele. Qual é a palavra, amigos? Qual é a palavra que aparece aí na tela? Diariamente. Como era que a igreja de Atos vivia? Dia a dia, acrescentava o Senhor àqueles que iam sendo salvos. O que a igreja fazia diariamente? Estudava a Bíblia diariamente, orava diariamente. Esqueça esse negócio de só uma vez por semana, esqueça esse negócio de consagração quando tiver um evento, uma atividade. A vida cristã não é algo isolado do calendário. Vida cristã é todo dia. Todo dia. Diariamente, um novo batismo do Espírito Santo. Deus está prometendo suprimentos espirituais, graça espiritual para a gente, sabe quando? Deus não está preocupado com amanhã não, gente. O que Deus quer fazer em sua vida é hoje. Hoje é o tempo escolhido de Deus para fazer a obra em sua vida. Hoje. E eu quero dizer para Deus, faça a sua obra em minha vida hoje. Derrama teu Espírito hoje. Age meu coração hoje. Ocupa todos os espaços vazios do meu coração hoje. E amanhã eu vou orar de novo. Eu vou dizer de novo. E pela graça de Deus, domingo também. Segunda também. Vou passar o mês de março e vou falar isso. Vou passar o mês de abril e vou falar isso. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir de pedir. E vem uma coisa. Senhor, me dê sede para que eu possa te buscar. Deus está procurando homens e mulheres sedentos, porque somente homens e mulheres sedentos podem ser saciados pela promessa. Deus está procurando jovens sedentos, somente jovens sedentos podem ser saciados pela promessa. E a promessa sabe qual é? Se você pedir, rios de água viva irão jorrar do seu interior. Eu quero isso, sabe? Eu não quero vida árida, seca, sem sentido. Eu quero viver a vida plena. Você quer também? Diga aí na sua casa, pastor, eu quero vida plena. E vida plena é feita com escolhas. A escolha é, na minha vida, primeiro Deus. Primeiro Deus. Eu concluo dizendo que Jesus Cristo partiu priorizando a promessa antes da sua ascensão. Eu vou, mas o Espírito Santo vem. Fique na cidade, fique em oração,
em quebrantamento, em unidade, em dependência uns dos outros, que eu vou me manifestar entre vocês através do Espírito Santo. Eu concluo com esse pensamento. Somente aqueles que se tornarem co-obreiros de Cristo, só os que disserem: Senhor, tudo quanto possuo e sou te pertence, serão reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Eu quero ser reconhecido, sabe, apesar dos meus defeitos, mas eu quero ser reconhecido como filho de Deus. Você quer também? Você quer também? Levante sua mão e diga: eu quero, pastor, eu quero. Eu quero ser reconhecido como filho de Deus, eu quero ser reconhecido. Se você quer ser reconhecido, você que está em casa, como filho de Deus, faça da sua vida uma vida de entrega diária. E quem se entrega experimentará todos os dias a obra do Espírito Santo no terreno do seu coração. Que Deus te abençoe.